Existe uma decisão parada em algum ponto da sua vida agora. Você sabe qual é. Há semanas você gira em torno dela. E depois parou, porque pensar já não levava a lugar nenhum. A mesma resposta voltando. A mesma dúvida anulando tudo. Hoje, esse loop tem um ponto final. Mercúrio está retrógrado em Peixes desde 25 de fevereiro. Foi isso que criou o borrão, não só o atraso. Peixes, de fundo, não desacelera o pensamento. Dissolve as bordas do que você sabe. Faz a evitação parecer paciência. No fim de fevereiro, Saturno e Netuno se encontraram a 0 graus de Áries, removendo a clareza estrutural exatamente quando um novo ciclo começava. Hoje, duas coisas acontecem em sequência. Às 10h45 e DT, o Sol entra em 0 graus de Áries, o exato primeiro grau do ano astrológico. Depois, 5 horas mais tarde, às 3h32 e DT, Mercúrio estaciona direto. Uma estação não é uma mudança gradual. É o ponto de pressão máxima antes da liberação. A decisão em torno da qual você gira há 3 ou 4 semanas não vai esperar passar de hoje. Mercúrio direto rompe o padrão preciso que o retrógrado em Peixes cria, o loop em que você se aproxima de uma resposta e depois recua. O que se move é a sua posição interior diante dela. O que torna o dia de hoje estruturalmente diferente não é só Mercúrio direto, é que Mercúrio estaciona 5 horas depois do equinócio, o que significa que o que destrava não cai de volta na mesma névoa, cai numa estação diferente. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, por que Mercúrio retrógrado em Peixes criou esse loop preciso de evitação, não confusão geral, mas o padrão de recuo. Segundo, por que o equinócio e Mercúrio direto caindo com 5 horas de diferença no mesmo dia fazem disso uma ruptura estrutural e não uma recuperação lenta. Terceiro, o que a decisão que está parada na sua vida tem mais chance de fazer hoje? E por que você provavelmente não vai precisar forçar nada? Há semanas você está suspensa entre saber e decidir. Essa suspensão tinha um mecanismo. Esse mecanismo se fecha hoje às 3h32 e DT. Aquilo que girava não continua girando depois que as condições terminam. Antes do mecanismo, antes das datas, antes das posições planetárias. Existe um padrão que vale nomear primeiro. Você chegou perto da decisão, perto o bastante para sentir o peso dela. E então, não exatamente medo, não exatamente um motivo para parar, algo mudou. Um passo interior silencioso para trás. A resposta estava ali, clara. E então, se pegou pensando novamente, desde o início. Isso se repetiu. Talvez você tenha dito a si mesma que precisava de mais informação. Talvez o timing não parecesse certo. Talvez tenha deixado isso de lado por alguns dias para as coisas assentarem. E então, alguns dias viraram 2 semanas. E 2 semanas viraram o ponto em que você está agora. Ainda com a mesma pergunta. Aqui está o que isso realmente é. Não é hesitação no sentido comum. Hesitação significa que você não sabe. Isso é diferente. Você seguia chegando à mesma resposta. O problema nunca foi a resposta. O problema é que toda vez que chegava perto dela, algo puxava você para trás, de forma limpa, silenciosa, como que parecia uma justificativa razoável. Esse é o loop. Não girar em círculos porque você está perdida. Girar em círculos porque a saída seguia desaparecendo. E, se você for honesta, houve momentos em que isso pareceu maturidade. Como se ficar mais tempo com isso fosse a coisa responsável a fazer. Como se paciência e sabedoria fossem a mesma coisa aqui. Essa sensação tinha uma fonte. E não era sabedoria. Era uma condição precisa que está ativa desde o fim de fevereiro. Uma condição que fazia a evitação parecer exatamente bom senso. Não só para você. Para qualquer pessoa atravessando uma decisão real agora. O loop não parecia emocional, não parecia confuso, parecia mecânico, como se algo seguisse reiniciando o mesmo momento. E era mecânico. Esse padrão tem um ponto inicial preciso. E ele cai num dia preciso de fevereiro. É em 20 de fevereiro que isso começa. Foi quando Saturno e Netuno se encontraram exatamente a 0 graus de Áries.
Esses dois planetas não estavam no mesmo grau desde 1989. E o grau importa aqui. 0 graus de Áries é o primeiro ponto de todo o zodíaco. É onde novos ciclos deveriam começar. Onde a direção deveria parecer limpa e voltada para a frente. Em vez disso, o que aconteceu naquele grau foi uma colisão entre estrutura e evolução. Saturno é o planeta que constrói forma, prazos, decisões, a capacidade de dizer, é isso que eu vou fazer. Netuno é o oposto. Ele borra, suaviza as bordas, torna quase invisível a fronteira entre o que você sabe e aquilo sobre o que ainda não tem certeza. Quando eles se encontraram exatamente a 0 graus de Áries, removeram a clareza estrutural no exato momento em que um novo ciclo se abria. Não gradualmente, não como uma deriva lenta. Em uma data precisa, o andaime que normalmente sustenta uma decisão apareceu. Isso aconteceu 5 dias antes de Mercúrio entrar em retrógrado. Em 25 de fevereiro, Mercúrio entrou em retrógrado em Peixes. E essa é a parte que vale entender com precisão, porque Mercúrio retrógrado em Peixes não é o mesmo que Mercúrio retrógrado em outros signos. Mercúrio retrógrado, no geral, desacelera as coisas. Mensagens perdem. Planos mudam. Isso é familiar. Mercúrio retrógrado em Peixes faz outra coisa. Peixes não atrasa, solve. As bordas do que você já sabe ficam pouco nítidas. Não porque o conhecimento sumiu, mas porque Peixes, de fundo, faz a certeza parecer matura. Faz sustentar uma posição firme, parecer que você está deixando algo passar. Faz esperar parecer sábio. Então, o mecanismo era em camadas. Saturno e Netuno já tinham removido a âncora estrutural. Depois, Mercúrio entrou em retrógrado dentro de um signo especializado em fazer a solidez parecer suspeita. O resultado não foi um padrão muito preciso. Você se aproximava da resposta, ela parecia quase clara, e então o chão por baixo dela amolecia só o bastante para fazer você recuar. Isso não é falha de caráter. É o que essa configuração faz, e se manteve. Se manteve durante boa parte de março. O loop seguiu, não porque você estivesse evitando a decisão conscientemente, mas porque a condição que faz o recuo parecer lógico ainda estava ativa. Então, a 48 horas, 18 de março, uma lua nova se formou a 28 graus de Peixes. O último grau do zodíaco. Isso não é acaso de timing. Uma lua nova a 28 graus de Peixes fecha o ciclo de Peixes. É o ponto final da mesma água que vem borrando suas bordas desde fim de fevereiro. O loop já estava saindo quando a lua nova se formou, mas o mecanismo, o padrão preciso de recuo, aí é ativo. Mercúrio ainda não tinha mudado de direção. Isso muda hoje, horário exato. O ponto final disso não é vago. Não é, as coisas vão melhorar em breve. É uma estação planetária precisa, numa hora precisa. E ela não cai de volta nas mesmas condições que criaram o loop. Hoje tem 2 eventos. Eles não acontecem ao mesmo tempo. A sequência entre eles é o ponto. Às 10h45 e DT desta manhã, o Sol entrou em 0 graus de Áries. Esse é o equinócio, o primeiro grau ano astrológico. Não um primeiro grau simbólico. O ponto literal de partida do zodíaco. O mesmo grau em que Saturno e Netuno se encontraram em fevereiro e removeram o chão estrutural debaixo da decisão. A entrada do Sol nesse grau não conserta o que Saturno e Netuno afrouxaram. Ela marca um limite sazonal duro. O fundo de Peixes, aquele que fazia a evitação parecer paciência, aquele que seguia dissolvendo as bordas do que você sabia, agora para trás. Desde esta manhã, o céu entrou em outro território. Mas Mercúrio ainda estava retrógrado quando o Sol cruzou essa linha. Isso importa. Porque se Mercúrio tivesse estacionado direto antes do equinócio, o que se liberasse cairia de volta em colinas. De volta na mesma névoa. O loop teria terminado, mas o contexto continuaria o mesmo. Não é isso que está acontecendo hoje. Mercúrio estaciona direto às 3h32 IDT, 5 horas depois do equinócio. O intervalo entre esses 2 eventos não é acaso. É a diferença estrutural entre uma recuperação lenta e uma ruptura limpa. O Sol se moveu primeiro, mudou a estação,
Depois, Mercúrio muda de direção dentro dessa nova estação. Então, o que se libere às 3h32 não retorna para onde estava preso. Está em outro lugar. Vale entender uma estação com precisão, não é o que a maioria imagina. Mercúrio não vinha gradualmente acelerando em direção ao movimento direto. Uma estação é o momento de completa imobilidade antes da reversão. O planeta parece parar por inteiro, pressão máxima, movimento zero, e então muda de direção. Se você sentiu uma tensão incomum no último dia ou dois, uma espécie de aperto ao redor da decisão que segura, é isso que uma estação parece por dentro. Não caos, não barulho. Uma compressão precisa, como se algo estivesse prestes a ceder. Hoje, às 3h32, ET cede. E aqui está o que isso significa precisamente para o loop. O padrão de recuo, aquele em que você se aproxima de uma resposta e depois recua, precisa de duas condições para seguir rodando. Precisa de Mercúrio retrógrado e precisa de peixes de fundo. Depois de hoje, às 3h32, nenhuma das duas condições permanece. Mercúrio está direto. O Sol está em Áries. O loop já não tem a arquitetura de que precisava para ir se reiniciando. Se você está vendo isso antes das 3h32 e DT ainda está na estação, ainda no ponto de pressão máxima. Isso não é um problema. Significa que a liberação ainda não aconteceu, mas não atrasou. Está no tempo certo. Se você está vendo isso depois das 3h32, já caiu. Não com som. Não com a clareza súbita. Mas como uma mudança de temperatura interna. A coisa em torno da qual você gira parece um pouco diferente de ontem. Escorregadia. Mas como algo que você pode realmente segurar. O que você consegue segurar agora é diferente do que consegui segurar na semana passada. Não porque a resposta mudou, mas porque o chão dela parou de amolecer. A maioria das pessoas, a esta altura, espera a instrução. O que fazer? Como se mover? Que ação tomar entre agora e o fim do dia? Essa é a pergunta errada. E o motivo de ela estar errada é a coisa mais útil que essa configuração pode te mostrar. O loop em que você esteve não travou porque faltou coragem, clareza ou a informação certa. Travou porque um mecanismo preciso seguia puxando você para trás toda vez que você chegava perto. Esse mecanismo não era seu. Era uma condição temporária, com data de início e data de fim. E a data de fim é hoje. O que significa que aquilo que você realmente precisa fazer é quase nada. Não porque a ação não importe, mas porque o obstáculo nunca esteve na sua frente. Ele está atrás, puxando. E você não se liberta à força de algo que puxa por trás. Só esperar que ele solte. Depois das 3h32, ET, ele solta. O que Mercúrio direto significa neste contexto preciso não é agora você vai finalmente saber o que fazer. A resposta não é nova. Ela vem voltando para você há semanas. Você a viu, segurou, e então, todas as vezes, algo a dissolveu pouco antes de ela se fixar. A resposta para de recuar. Se você se sentar com a decisão hoje à noite, depois das 3h32, e notar que o recuo familiar não acontece, que você consegue sustentar o pensamento até o fim sem ele escorregar, isso não é você sendo mais corajosa ou mais decidida do que era na semana passada. É o mecanismo tendo ido embora. Isso importa, porque se você acreditar que a mudança veio de você forçar, vai seguir forçando as coisas muito depois de já não haver nada para forçar. Mas, se entender que o recuo tinha uma estrutura e que essa estrutura terminou, você pode confiar na quietude que vem depois. Você passou semanas dizendo a si mesma que não era a hora, que precisava de mais informação, que o quadro não estava completo, alguma versão de "vou saber quando souber". Isso não era paciência, era o retrógrado em Peixes fazendo exatamente o que faz, fazendo a estação parecer sabedoria, fazendo o recuo parecer a atitude madura. Hoje é o primeiro dia, desde 25 de fevereiro, em que a mesma voz interna já não tem apoio planetário. O que quer que ela diga hoje à noite, está dizendo sem a mesma arquitetura por trás. Isso não é um chamado para agir imediatamente. É algo mais silencioso do que isso. É permissão para notar que o chão sob a decisão parece diferente, mais sólido, menos propenso a ceder quando você pressiona. Você não precisa de nova coragem para isso.
Precisa notar que a mão no seu ombro, a que vinha puxando você para trás, já não está mais ali. A decisão não precisa ser tomada sob pressão. Não precisa ser forçada a ganhar forma hoje. O que ela precisa é que você pare de esperar que ela se dissolva novamente, porque a coisa que vinha vendo isso terminou. Mas a ausência desse obstáculo é só a primeira parte. A segunda é reconhecer onde, precisamente, essa liberação cai na sua vida, porque Mercúrio não move tudo por igual. Ele move territórios específicos, e o território que esse retrógrado ocupou mostra exatamente onde a mudança interior tem mais chance de aparecer primeiro. Mercúrio não rege tudo. Ele tem um território específico, e conhecer esse território é onde procurar a mudança. Mercúrio rege o pensamento e as decisões que nascem dele. A comunicação, aquilo que você segura e não diz, ou aquilo que vem tentando dizer e não encontrar a forma certa. A direção, a escolha entre dois caminhos que ambos pareciam razoáveis, mas um deles seguia parecendo um pouco mais certo, mesmo quando você não conseguia defender isso com clareza. E a posição interior, a coisa que você já sabia, mas ainda não tinha dito em voz alta para ninguém, nem para si mesma. O que ele não rege são as circunstâncias externas. Mercúrio direto não muda o comportamento de outra pessoa, não altera a situação ao redor da sua decisão. O que ele move é o lugar em que você está em relação a isso, sua orientação interior, sua capacidade de sentar uma posição sem ela escorregar. Essa é uma distinção importante, porque a situação pode parecer idêntica amanhã ao que parecia na semana passada. Os fatos externos não mudaram. O que é diferente é que a leitura interior disso se estabilizou. E essa estabilidade, silenciosa como é o que permite que a situação comece a se mover, porque situações seguem posições interiores com mais frequência do que as pessoas imaginam. Agora, o tipo de decisão que tende a congelar numa janela de retrógrado em Peixes é preciso. Quase é algo puramente logístico. Se a sua decisão travada era sobre agenda, orçamento, um plano concreto, provavelmente não entrou em loop do jeito que essa configuração cria. Essas decisões estavam sob Mercúrio retrógrado em geral, mas não criam esse padrão particular de recuo. O padrão de recuo, aproximação, recuo, tende a acontecer quando a decisão carrega um peso emocional que ainda não foi totalmente nomeado. Não necessariamente um peso dramático. Às vezes é pequeno. Uma conversa que você vem tendo com alguém importante para você. Uma escolha sobre trabalho que exigiria admitir, em silêncio, o que você realmente quer. Uma posição numa relação que você vem mantendo num estado de ambiguidade deliberada, porque nomeá-la pareceu compromisso demais com um resultado do qual você ainda não tem certeza. O retrógrado em Peixes congela esse tipo de decisão precisamente. Não porque elas sejam mais difíceis do que decisões lógicas, mas porque Peixes, de fundo, faz a clareza emocional parecer excesso de confiança. Como se você tivesse certeza, estivesse deixando algo escapar. Como se o manter a pergunta em aberto. Então, se a sua decisão cai em alguma dessas categorias, o que você diz a alguém, o que admite a si mesma sobre uma direção, onde você realmente está, numa relação ou numa situação profissional, é aí que a estação de Mercúrio cai de forma mais direta. É aí que a posição interior que vinha recuando para de recuar. Você não precisa falar isso hoje. Não precisa agir até 3h32. O que você vai notar, se prestar atenção, é que pensar nisso hoje à noite parece diferente de pensar nisso ontem. O pensamento chega ao fim. Ele não volta em loop para o começo. Para algumas pessoas que estão vendo isso, a decisão é relacional. Algo entre você e outra pessoa que ficou parado num estado de tensão sem nome. Para outras, é direcional. Uma escolha sobre trabalho, um projeto, um caminho que seguia parecendo quase, mas nunca totalmente formado. Para outras, é inteiramente interior, uma posição sobre a própria vida que você não se deu permissão para sustentar. A configuração não se importa em qual categoria a sua cai. Ela segurou todas do mesmo jeito e libera todas pelo mesmo mecanismo, não te dando informação nova, mas deixando a resposta que você já tinha permanecer no lugar tempo suficiente para se tornar algo com que você realmente pode trabalhar. Até o fim de hoje,
A pergunta não é se a decisão está pronta. A pergunta é se você está disposta a parar de esperar que ela recue, porque esse recuo já não tem mais nada impulsionando-o. E quando você reconhece isso, existem 3 coisas específicas que vale fazer antes de amanhã de manhã. Não para forçar a decisão, para impedir que ela volte a escorregar por hábito, mesmo depois do organismo que criou esse hábito ter ido embora. Hábitos não acabam no momento em que a causa acaba. O loop rodou por quase 4 semanas. O seu sistema nervoso aprendeu isso. O padrão de aproximação e recuo virou automático, não porque você escolheu, que seguiu sendo reforçado. Mesmo depois das 3h32 de hoje, esse reflexo ainda pode disparar por hábito, mesmo sem nada por trás dele. Por isso, o que você faz nas próximas 8 horas importa, não para forçar, para impedir que o impulso seja engolido por um reflexo que já não tem motivo para existir. 3 passos pequenos, de propósito. O primeiro é para hoje, depois das 3h32 EDT, antes de você dormir. Escreva uma frase sobre a sua decisão, não uma lista de prós e contras, não um parágrafo de raciocínio, uma frase que diga o que você já sabe, sem mais no fim, sem qualificador, sem rota de fuga, só a coisa a que você sempre chega antes de o recuo começar. Você escreveu essa frase na cabeça dezenas de vezes nas últimas semanas. Desta vez, coloque-a em algum lugar fora da sua cabeça. Uma nota no celular, um pedaço de papel, qualquer lugar. Escrever não tem nada de mágico, só é mais difícil de desver do que um pensamento. Fica no lugar de um jeito que pensamento e condições de retrógrado em peixes não ficavam. O segundo passo é para hoje à noite. É isso. Não reabra a análise. O loop vivia dentro da análise. Cada vez que você virava a pergunta novamente, dava a ela mais uma chance de se dissolver. Hoje à noite, dê à posição interior 12 horas sem exame. Não supressão, não distração. Só a escolha deliberada de não reabrir o arquivo antes de amanhã. Mercúrio pós-estação constrói clareza devagar, não de uma vez. A primeira janela é a mais importante, porque se você reiniciar a análise hoje à noite, não está recebendo informação nova. Só está rodando o padrão antigo sem as condições que criaram, o que é um tipo diferente de ruído. O terceiro passo é amanhã de manhã. Olhe para a frase que você escreveu, não para julgá-la, só para ver se ela se manteve. Se ainda for verdadeira, se você a ler na luz da manhã e ela não parecer exatamente errada, isso não é acaso. É Mercúrio pós-estação fazendo exatamente o que, não te dando uma resposta nova. Dando à resposta antiga estabilidade suficiente para ser vista com clareza pela primeira vez em semanas. A clareza que vem depois de uma estação não é alta. Ela não se anuncia. Aparece como uma frase que não muda da noite para o dia. E, se você está pensando, e se mudar? E se eu acordar e parecer diferente? Então olhe para o que mudou e por quê. Mas faça isso a partir de uma posição pós-estação, não de dentro do loop. A diferença é que amanhã você estará examinando algo estável, não estará correndo atrás de algo que continua se movendo. Mais uma coisa antes disso fechar. O próximo momento importante dessa sequência é 20 de março, daqui a 6 dias. O Sol alcança Saturno em Áries. Não é uma ameaça, é um teste de forma. O que tenha mudado interiormente hoje vai encontrar, no fim do mês, um momento estrutural, um ponto em que aquilo que você decidiu, reconheceu ou parou de evitar vai ser convidado a sustentar peso em condições reais. As pessoas que estarão numa posição diferente em 25 de março não esperaram a situação externa mudar primeiro. Elas deixaram a mudança interior pousar hoje, seguraram isso durante a noite e varam adiante. 6 dias bastam. Mas só se o movimento começar agora. Mercúrio direto já caiu. O retrógrado que mantendo esse loop desde o fim de fevereiro terminou. A configuração que fazia a evitação parecer lógica já não tem a mesma estrutura por trás. O que resta não é resolução, é movimento sem o atrito de ontem. O ruído que mantinha a decisão borrada está mais baixo. A resposta ainda não está toda formada, mas já não segue recuando de você. Algo nesta sequência ainda está se desdobrando.
O Sol acabou de entrar em Áries, Saturno está 4 graus à frente no mesmo signo e aquilo que foi colocado em movimento hoje vai ficar mais legível ao longo dos próximos dias. Hoje quebrou a suspensão. Aquilo que foi liberado ainda está encontrando a prova. Inscreva-se e fique por perto. O que vem depois disso faz parte da mesma sequência e se move rápido.